Voltamos entrevistando o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, dentro da série de entrevistas com senadores eleitos em outubro de 2010. Senador, no primeiro bloco, o senhor falava da sua atuação como integrante do Ministério Público Federal e antes estadual. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor passou, digamos, do Ministério Público para a vida política. O que lhe motivou a ingressar na política e como é que foi a sua entrada na política? Ok. No Ministério Público Federal, e eu penso aqui no Senado, ninguém faz nada sozinho. Não é isso? Lá no Ministério Público Federal eu nunca fiz nada sozinho, sempre tive o auxílio, a colaboração de outras pessoas, da Polícia Federal, das polícias estaduais, do MP do Estado. Eu quero dizer com isso que aqui no Senado também ninguém pode ser professor de Deus, ninguém pode ser o dono da verdade. Aqui não pode existir primeiros entre aqueles que são iguais. Nós todos somos iguais. Eu tenho a noção de que o trabalho que nós vamos desenvolver aqui precisará do apoio, né, dos colegas que aqui se encontram. Muito bem. Lá no Ministério Público Federal eu aplicava a lei, não é isso? E eu senti, como operador do direito, que algumas modificações legislativas precisam existir. O senhor me perguntou por que eu deixei um cargo que era vitalício, que recebia mais do que senador da República, até que eu morresse. Até os 90 anos, que eu espero tenha essa expectativa de 90 anos. Por que eu fiz isso? Porque eu entendi que a contribuição que um cidadão deve dar ao seu Estado não pode se fundamentar apenas no dinheiro. Né? A nossa vida, dinheiro é importante para que você conquiste bens materiais, conquiste até bens intelectuais estudando, mas dinheiro não é tudo nas nossas vidas. Vou dar o exemplo daquele busto que está ali atrás. Rui Barbosa foi senador no início do século XX. Rui Barbosa por 2 vezes disputou a presidência da República. Ele fez isso não por dinheiro. Né? O Marechal Rondão, que foi um grande mato-grossense, né, um grande brasileiro, quase recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Marechal Rondão, ele atravessou o Brasil quase inteiro a pé. Não foi em razão de dinheiro. Foi na busca de um sonho. E eu tinha um sonho, ainda tenho este sonho, de que nós tenhamos um Estado melhor. Por isso eu deixei o Ministério Público, quando eu aplicava a lei, para que eu pudesse, junto com outros colegas, com toda humildade, contribuir na criação de novas leis, na modificação de novas leis. Dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo, porque o homem não chegou na Lua por causa de dinheiro, na busca de um desafio, de um sonho. Uma das propostas legislativas que seguramente vai estar presente na sua vida, entre os desafios que o senhor vai enfrentar, está a reforma política. Qual é a reforma política que está na cabeça do senador Pedro Taques? Sim. O presidente Sarney, ele nomeou uma comissão especial que vai debater a reforma política. E ele me honrou com o convite, eu participo desta comissão junto com outros colegas. Eu penso inicialmente que mais do que uma reforma política, nós precisamos de uma reforma na política, uma reforma da maneira de se fazer política. Eu penso que exista no Brasil um relativismo ético que precisa ser alterado. Nós não podemos relativizar com a ética. O que isso é bom que se diga que nós não podemos generalizar. Quando eu era membro do MP federal, eu combati muitos políticos, mas aí eu entrei na política e eu vi que existem muitas pessoas sérias na política que estão preocupadas com o futuro da nossa sociedade, com o futuro do nosso país. Esta reforma política, eu penso, tenha que partir desta reforma na política, fazer com que a ética permeie toda a nossa atuação. Dentro da reforma política, eu defendo, primeiro, uma modificação do arranjo do Pacto Federativo, porque quando se fala em reforma política, eu não posso entendê-la apenas como sinônimo de uma reforma eleitoral. É também uma reforma eleitoral, mas não é só uma reforma eleitoral. Eu penso que nós tenhamos que fazer uma reflexão a respeito do papel dos municípios na federação. Os municípios hoje, mais de 5.500 municípios, quase 6.000 municípios no Brasil, e os prefeitos sempre com pires na mão, pedindo dinheiro para o governador, para o presidente da República. Nós moramos nos municípios. Aquelas aflições que nos desassossegam, elas estão nos municípios. Portanto, nós temos que rearranjar os municípios no Pacto Federativo. Este primeiro ponto eu vou trazer à discussão dos colegas na reforma política. Dentro desta reforma política, nós temos que repensar o chamado sistema proporcional. O senhor é a favor do voto distrital, né? Eu sou a favor do voto distrital com lista
aberta, não lista fechada. Como é que é isso, senador? O que é isso? Eu vou dar o exemplo do meu estado, o estado de Mato Grosso, que são 8 os deputados federais. Nós dividiríamos o estado de Mato Grosso em 8 distritos, cada partido lançaria um candidato dentro deste distrito. Isto faz com que o eleitor conheça o seu candidato, isto faz com que o eleitor possa cobrar do seu candidato depois de eleito, e isto barateia o preço das eleições, porque o candidato vai fazer a sua campanha eleitoral só dentro daquele distrito. Cito o exemplo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo são 70 os deputados federais, divide-se o estado de São Paulo em 70 distritos. Isto faz com que um candidato, por exemplo, de Presidente Prudente, não precise fazer campanha em Roseira, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Isto faz com que a eleição seja mais barata. Outro ponto da reforma política. Eu defendo o voto distrital com lista aberta. Isto evita que os partidos políticos tenham dono, que o caciquismo tome conta dos partidos políticos. Porque a lista fechada fará com que, se isto for aprovado, alguns se adonem, se assenhorem dos partidos políticos. Eu defendo o financiamento público de campanha. Este financiamento público de campanha, nós podemos criar um mecanismo de transição para as eleições. Por exemplo, quem sabe nas eleições de 2014 para presidente da República, nós já possamos adotar este sistema de financiamento público para a eleição para presidente. Diferente se nós adotarmos agora em 2012, porque nós temos muitos candidatos a vereadores, a operacionalização disso pela Justiça Eleitoral ficará com grande dificuldade. Senador, outro tema que está em pauta, e é interessante perguntar para o senhor que representa Mato Grosso, é a distribuição dos royalties do petróleo. Os Mato Grosso é um estado do interior, e o petróleo especialmente é retirado hoje do mar. E estamos falando especialmente do pré-sal, que promete ser uma grande reserva. Como é que o senhor se posiciona sobre essa questão? Os royalties devem ser divididos igualmente entre os estados, ou o senhor acha que os estados, chamados estados produtores, têm que ser privilegiados com algum tipo de recurso também especial? Sim. Eu penso que nós tenhamos que tratar os desiguais de forma desigual, mas nós não podemos esquecer que este petróleo é nosso, né? Não é só dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Lembremos que na fundação da Petrobras, né, na década de 40, nós tínhamos esta campanha que o petróleo é nosso. Esse petróleo, o lucro, né, o royalty da venda e da extração desse petróleo deve ser dividido por todos os estados. É lógico que os estados produtores, notadamente Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, ali em Camaçari, devem ter uma vantagem na distribuição. Mas nós não podemos entender e compreender que num estado que se diz uma federação, só alguns estados possam lucrar com a extração, com os royalties desta extração e produção. Mas mais do que isso, eu penso que nós tenhamos que debater no Brasil a forma de utilização dos recursos do pré-sal. Existem várias fórmulas no mundo, o sistema norueguês, o sistema holandês. Eu penso que se nós utilizarmos estes recursos internamente, de uma forma direta, isso poderá trazer prejuízos econômicos futuros. Eu estou analisando, estudando, ainda não formei a minha convicção sobre isso, a respeito da criação de um fundo para que esses recursos possam ser utilizados. Este verdadeiro patrimônio que nós temos não pode ser utilizado de uma forma destemperada, sob pena de nós perdermos mais uma geração de brasileiros por falta de educação, por falta de inclusão nos meios e dos bens de capital, dos bens de produção. Ok. Nós voltamos daqui a pouquinho entrevistando o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso. Até daqui a pouco.